Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre as configurações das instalações, ou seja, qual o tamanho correto que um armazém, um depósito, deve ter para que possamos armazenar tudo o que necessitamos. Existem vários tipos e formatos e inúmeros tamanhos, de armazém. Então tudo depende do que você vai colocar lá dentro, que você vai estocar. E aí sim vai dar variação de muitas combinações, de diferentes comprimentos, tamanho, largura. Aqui cabe uma observação, a quantidade do processamento, ou seja, a quantidade de movimentação que vai ter dentro do armazém, vai ser uma variável muito considerada, Então aqui ele pede que há uma distinção entre armazéns para estocagem e manuseios gerais. Quando você tem um armazém que ele é muito mais para você simplesmente estocar e tirar esse produto de lá, é um processamento mais baixo. Mas quando você fala de um cross-docking, como a gente já viu em aula passada, que é um estoque em trânsito, ou seja, os caminhões encostam de um lado, descarrega tudo, aquilo passa pelo meio do depósito, sendo reorganizada a carga, os destinos, e de novo carregado. Então é uma movimentação muito intensa. A quantidade de movimentação influi no tamanho da armazenagem, é isso que ele quis dizer. Quanto à altura, determinar a altura de uma instalação de processamento médio vai depender de o custo da construção, o custo do manuseio dos materiais. O que seria o manuseio dos materiais? É esse processamento que a gente falou no slide anterior. Quanto está custando eu tirar meu material de uma posição pallet e levar até a doca, ou da doca até a posição pallet? Isso é calculado através dos custos de mão de obra, empilhadeira, a distância, Então, qual é o seu custo do manuseio do material? Quanto você gasta manuseando o material lá por mês? E características de empilhamento de cargas e produtos. Então, essa altura, como é que é essa característica? Qual equipamento que você usa? Que produto que é? Qual a estrutura de armazenagem que você usa? Aí isso vai determinar o que pode então influenciar também nessa altura. Qual o tipo de produto que você está usando? Qual o tipo de produto que você está tendo que armazenar e manusear? Esse produto, dependendo da sua estrutura de armazenagem, se é um porta-pallet, se é um cantilever, se é um autoportante, ou se for blocado um produto em cima do outro, quanto de empilhamento pode ser? Sabe quando a gente vê nas caixas assim, tipo uma caixa de uma TV, por exemplo, de um produto eletrônico, sempre vem marcado lá, empilhamento no máximo de 2, empilhamento no máximo de 5. É disso que nós estamos falando aqui. Até que altura você pode ir com aquilo? Então, o tamanho do depósito vai depender. Está sendo blocado? Então, se está sendo blocado, o material, de repente, tem um limite de altura. Você pode subir o prédio, a construção, até 50 metros de altura, se quiser. Mas você vai guardar blocado. Em blocado pode só 5 de empilhamento. E isso vai dar 3 metros, por exemplo. Então, eu preciso de uma altura de 50 metros. Sendo que o meu produto eu não posso passar de 3 metros com ele. Agora, se for uma estrutura porta-pallet, aí também tem todos os cálculos. Essa estrutura vai aguentar até que altura, o peso dos produtos nela, como é que vai estar chumbado isso no chão, Tem todo um estudo para saber até que altura vai. E aqui nesse último parágrafo, que ele fala assim: a utilização das prateleiras de estocagem aumenta a utilização da cubagem e supera os limites impostos pelo empilhamento dos produtos. Que é mais ou menos o que eu acabei de dizer. Aquele negócio da caixa, pode empilhar de 5. Mas se eu colocar isso no porta-pallet,
Eu posso empilhar quantos? Porque o peso está sendo no porta-pallet, não um produto em cima do outro. Então existem cálculos aí que podem virar até como um armazém autoportante. De repente você não tem muito limite de altura, porque é a estrutura que vai te dar o limite da altura. Limitações de altura podem então mudar as características dos produtos para as características do equipamento de estocagem e manuseio de materiais, que foi o que a gente acabou de falar. Dependendo da estrutura, já não depende mais do produto quanto de altura vai ser, porque não está mais limitado a produto em cima de produto, mas é a estrutura de estocagem, de armazenagem que você vai usar e que vai falar quanto que você pode subir, quanto de carga que ela aguenta. Além disso, nós devemos atentar também aos códigos de construção para cada localidade. Os bombeiros, eles têm toda uma regra para construção e para armazenagem. Por exemplo, aqui a gente está falando do posicionamento dos sprinklers. Sprinklers são aqueles dispositivos de jogar água em caso de incêndio, sabe aqueles biquinhos que ficam lá no teto? A gente encontra isso em hotel, Sprinkler é aquele biquinho lá, é todo um encanamento de água que passa no teto e nas paredes laterais muitas vezes, e que vão ser toda a estrutura de incêndio, contra incêndio. Sprinkler são aqueles biquinhos. Escolher determinada altura é questão de compensação entre os custos de construção e equipamento com os custos de manuseio em função das limitações do próprio produto, do equipamento e das normas legais. Então aqui nesse parágrafo fecha tudo isso que a gente acabou de falar. São todas as variáveis, o custo da construção, o custo do equipamento que você vai usar, a estrutura que você vai usar, as limitações do próprio produto e também as normas legais como essas do bombeiro que a gente falou. Inclusive, todo armazém, todo produto, toda a estrutura de armazenagem tem que estar a 50 centímetros das paredes, pessoal. Se vocês entrarem num armazém de logística e notarem que ele não tem esse espaço entre a parede e o produto ou a estrutura de armazenagem de 50 centímetros, não está dentro da norma da lei. E isso eu até aviso muito o pessoal aí das indústrias. Num evento de um possível acidente como um incêndio, a seguradora pode cobrar isso. Essa distância do material é justamente para alguns cuidados, como por exemplo incêndio. Quer ver outra que sempre pega? A distância da luminária. Eu já vi, alguém aí já entrou em algum armazém e viu o bico de luz, a lâmpada, está muito próxima do produto lá em cima, o último produto estocado? A norma diz que tem que estar a 1 metro de distância, no mínimo, a luminária do produto. Em muitos casos, eu já vi produto que passou da luminária. A luminária estava em cima do corredor, o bico de luz era bem em cima do corredor, então a estrutura porta-pallet estava ao lado, que seria a luminária está entre duas estruturas. Os produtos passam na altura da luminária e isso é um risco de incêndio. Então, às vezes, teve um incêndio, apurou que foi por causa disso, as próprias seguradoras podem vir a questionar o pagamento do seguro por causa disso, por não estar dentro da norma. E o comprimento e a largura, como é que fica? O comprimento e a largura, são decididos em relação aos custos de manuseio, de materiais e da movimentação. Mais ou menos igual ao que a gente está falando da altura. Então nós temos aqui o autor, o Richard Francis, que explorou devidamente esta questão no projeto da configuração de maneira teórica de seu artigo, está aqui o nome dele em inglês, Some Problems of Rectangular Warehouse Design and Layout, desse jornal industrial de engenharia aqui, lá de 1967. E é a partir deste material do Richard que nós vamos estudar. Olha só,
Como definir o comprimento e a largura de um depósito? Baseado nos estudos do Richard, que ele publicou em 1967, é que nós vamos fazer essas continhas, né? Então ele examinou a configuração com a doca de entrada e saída localizada onde está o ponto X aqui, ó, bem no cantinho aqui embaixo, ó, X. Onde está o X aqui? Está no cantinho, né? Então entrada e saída localizada em X e então em Y, conforme figura abaixo. Então uma coisa é quando a doca é localizada no canto do prédio, onde está o ponto X, e outra coisa é quando a doca está localizada no ponto Y, que é no meio do prédio. Aonde vocês acham que é melhor? Fica aí uma questão para vocês. Onde vocês acham que é melhor? Então vamos lá. O armazém utiliza corredores retangulares, estoca N tipos de itens diferentes e tem uma área de piso que nós vamos chamar de S. A largura nós vamos chamar de L e o comprimento de C. Ótimos são encontrados mediante o equilíbrio entre os custos do manuseio do material e os custos do perímetro de armazenagem. Ou seja, o ponto L e o ponto C, né, o tamanho de largura, o tamanho de comprimento ótimo, é encontrado mediante o equilíbrio entre os custos de manuseio dos materiais e os custos do perímetro da armazenagem. Os custos do perímetro são definidos com os custos anuais de construção e manutenção por metro de período de armazenagem, né? Isso aí a gente encontra muito com o pessoal da construção civil, né? Você pode pedir para eles ou então pesquisar em sites ou revistas especializadas quanto está custando o metro linear de construção civil de um galpão de armazém. Pronto, ele vai te dar esse valor. Então vamos lá. Para a doca localizada em X, lembra onde é X? No cantinho do armazém. Francis concluiu, supondo que uma seleção de entrada e saída de uma instalação de médio processamento, que a largura L é obtida através dessa equaçãozinha bonita aqui, né? Onde nós vemos L igual CM mais 8K, né? Raiz quadrada de CM mais 8K sobre 2CM mais 8K e vezes a raiz quadrada de S. E o comprimento é C igual S sobre L. Então vamos lá. Quem é CM? CM é o custo da movimentação unitária por metro multiplicado pelo total de itens movimentados por ano. Então, reais por metro, né? Esse custo, como eu falei anteriormente, você tem que levantar. Quanto você gastou com a movimentação? Né? Então, como é que você faz isso? Quanto você gastou com mão de obra lá dentro do armazém? No ano? Quanto você gastou de gás ou energia elétrica para empilhadeira? Quanto você gastou com manutenção das empilhadeiras? A mão de obra, os trabalhadores, né? Eu acho que eu já comentei. O empilhadeira nova, investimento novo, tudo. Quanto você gastou? Dividido, tudo isso, a soma de tudo isso, dividido por quantos itens você movimentou naquele ano. Isso vai te dar o que é o seu custo de movimentação unitária por metro, né? Porque você depois tem o tamanho, né? K, o custo anual do perímetro por metro. Esse é o que eu falei para vocês. Vocês podem levantar com o pessoal da área da civil, né? Da construção civil. Eles podem te dar essa informação, né? Às vezes a gente encontra essa informação em sites, né, da área de construção civil destinada a armazém. E o S é a área de piso necessária para o armazém, em metros quadrados. Então, para a doca centralizada no armazém no local Y, a largura ótima é L, né, igual a raiz quadrada de S. E o comprimento
é C sobre S. Isto é, a armazenagem se torna mais... o armazém se torna mais quadrado que retangular. Nesses dois casos, limites, a localização da doca dentro do armazém é a opção menos cara. Localizar a doca em X tem custo relevante total a TXD. Aí temos a nossa fórmula. É só substituir e calcular. É 2 vezes a raiz quadrada de meio vezes CM mais 2K, que é vezes 1/4 vezes CM mais 2K. Resolve tudo isso aí, raiz quadrada de tudo isso daí, multiplica por 2 e depois multiplica pela raiz quadrada. O custo relevante total TCY para a localização da doca em Y é meio vezes CM mais 4K vezes raiz quadrada de S. A diferença TCX e TCY é o custo que deve ser pago para localizar a doca em X em vez de Y. Então aqui nós temos um exemplo. Um armazém privado de peças de reposição de um processamento mensal de 100.000 SKUs, 100.000 itens, a um custo médio de manuseio de entrada e saída aqui dá menos de 1 centavo, 5 centésimos de real por metro por SKU movimentado. A separação de pedidos exige uma viagem para cada SKU solicitado. Entre a sua localização de armazenagem e a doca, a área total em metros quadrados necessários para a operação é de 30.000 metros quadrados. As estimativas de construção mostram que o armazém de 500 metros por 60 metros quadrados pode ser construído por R$ 1.500 o metro quadrado. 500 por 60 metros quadrados pode ser construído por R$ 1.500 o metro. A vida efetiva de um armazém é de 20 anos. A doca de carga e descarga deve ser localizada perto de uma esquina da construção proposta, ou seja, em X. Quais são as melhores dimensões para o prédio e o custo relevante total? Esse aqui é outro detalhe muito importante, a vida efetiva do armazém de 20 anos. É aquela história, a vida útil ou vida contábil, Isso aqui está mais ligado com a contabilidade, que tem lá a depreciação. E isso é dado pelo governo. Então vamos lá. O custo anual do perímetro precisa ser desenvolvido. Existem 2 paredes de 500 metros e 2 paredes de 60 metros. Então nós estamos falando de 1.120 metros no perímetro. Lembra o que é perímetro? É a soma dos 4 lados. O custo de construção é de 1.500 por 30.000 metros quadrados. Então esse armazém custaria 45 milhões de reais. Atualizado fica em 45 dividido por 20 anos. Quer dizer que nós temos um custo, se ele dura 20 anos, então a cada ano a gente perde 2.250.000. Então a gente tem um custo dele de 2.250.000 por ano. Em uma base de metros por perímetro, isto é, pega-se lá por ano, que é os 2.250.000, dividido por 1.120 metros, temos então R$ 2.008,93 por metro. Isso é K. CM é os 5 centésimos de reais vezes os 100.000 vezes 12,
igual a R$ 6.000 por metro. Agora a gente substitui tudo aqui na fórmula. E vamos resolvendo, conforme está aí. Foi resolvendo, nós chegamos a largura igual 153 metros e 58 centímetros. Né? E o comprimento? O comprimento é S sobre L. Então o comprimento dele vai ser de 195 metros e 33. Isso aqui, lógico que na hora do vamos ver, a gente arredonda, né? E aí, 153 vezes, né, a largura vezes o comprimento, bateu, deu os seus 30.000 metros quadrados de área. Então vamos lá. Calculamos quanto deve ser o comprimento e a largura. Agora a gente tem que calcular qual vai ser o custo relevante para esse armazém retangular com a doca localizada próxima à esquina da construção. Lembre-se, próxima à esquina da construção, na esquina é naquele ponto X. E para X nós usamos essa fórmula que está aí. Né? Quando a doca é na esquina é TCX. Então a gente aqui substitui os números, coloca na fórmula, substitui os números, executa a fórmula e nós vamos chegar à conclusão de que com estes dados, para um armazém que tem a doca na esquina, ou seja, TCX, nós vamos ter R$ 2.155.650,54 de custo por ano. E se a doca, em vez de ser na esquina, fosse no centro? Aí nós temos que usar a fórmula TCY. Então tá aí a fórmula, nós já temos os dados do quanto que é CM, quanto que é K, quanto que é S, e é só substituir. Substituindo, executando a fórmula TCY igual R$ 1.911.442,99 por ano. Sendo assim, o custo a ser pago por se construir a doca na esquina e não no centro é de... Então a gente tirou o custo de um menos o custo do outro. Ficou aí. Para esses dados, movimentando, né, todos esses dados que a empresa tem. São 100.000 itens por mês, todas essas coisas que a gente viu aí. Ela tem o custo fica de R$ 244.207,55 por ano. Então, neste caso, fica mais barato colocar em Y. Mas se você quiser colocar em X a sua doca, colocar a doca no canto do armazém, fique sabendo que você vai ter R$ 244.000, aí arredondando, né? R$ 244.000 por ano a mais de custo. Vocês já pararam para pensar nisso? Acho que ninguém quase pensa. Por isso que é bom estudar, né, moçada? Olha lá, o cara publicou isso daqui, estudou e publicou isso aqui em 1967.